Olá, hoje a nossa análise foca em 2 Crônicas, capítulo 19. A gente está falando do rei Josafá, que volta para Jerusalém depois de uma batalha, né? E assim, mal chega e já recebe uma visita. Uma visita, digamos, um pouco tensa. Jeú, o vidente, que é, bom, um profeta, alguém que trazia mensagens de Deus, vai falar com ele. Exato. E não é para dar os parabéns pela volta, né? Não mesmo. A mensagem é bem direta. O Jeú questiona a aliança que Josafá tinha feito com o rei Acabe, um rei considerado ímpio. Ele pergunta algo como: Poxa, você vai ajudar quem é ímpio e amar quem odeia o Senhor? Uma acusação pesada, né? E vem com um aviso sério sobre a ira do Senhor. Mas é interessante, ele não fica só nisso. Verdade. O Jeú também reconhece o que o Josafá tinha feito de bom. Ele lembra que o rei tirou os postes de Azerá, que eram símbolos de idolatria, e que ele tinha buscado a Deus de coração. Essa dualidade é fascinante logo de cara. Tem a repreensão, sim, por causa de uma decisão política vista como errada espiritualmente, mas tem também o reconhecimento das boas ações. E como isso bate no rei? Qual a reação dele, segundo o texto? Olha, Josafá parece que leva isso muito a sério. O relato mostra que ele não fica só ali lamentando em Jerusalém. Ele, parte para a ação. Ação como? Ele decide viajar pelo reino, de novo, sabe? Desde Berseba, lá no sul, até a região de Efraim. A ideia era trazer o povo de volta para Deus, o Deus dos seus antepassados. E isso meio que vira o pontapé para uma reforma bem grande. Uma reforma administrativa, judicial, é isso? Exatamente. Ele começa a nomear juízes nas cidades fortificadas de Judá, e o interessante são as instruções que ele dá para esses juízes. Ah, sim. Ele fala algo como: prestem atenção no que vocês fazem, porque não estão julgando só para homens, mas para o Senhor, não é? Isso mesmo. E continua. O Senhor está com vocês quando dão a sentença. Quer dizer, ele coloca a justiça num patamar divino, né? Não é só uma questão de homens decidindo. E isso deve ter tido um impacto enorme na forma como a justiça era vista, imagino. Com certeza. Eleva tudo. A instrução segue: que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Esse temor, claro, é mais um respeito profundo, uma reverência. E aí vem a parte ética crucial. Julguem com cuidado, porque com o Senhor, nosso Deus, não tem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Uau! É uma declaração de princípios muito forte contra a corrupção, né? Fica claro que, para Josafá, segundo a fonte, a justiça imparcial era mais que boa política, era um dever religioso. Exatamente. Um ato de piedade fundamental para manter o favor divino na visão dele. E a reforma não para por aí. Em Jerusalém, ele cria uma espécie de corte superior. Com quem? Quem fazia parte? Ele junta levitas, que eram da tribo sacerdotal, né, sacerdotes mesmo, e chefes de famílias importantes de Israel. A função deles era lidar com a lei do Senhor e resolver as disputas mais complicadas, talvez as que vinham de outras cidades. E tinha uma organização específica para essa corte em Jerusalém? Uma liderança definida? Tinha, e é bem interessante. O texto fala que Amarias, que era o sumo sacerdote, o líder religioso principal, ia cuidar dos assuntos do Senhor. Isso devia ser a lei religiosa, os rituais, essas coisas. Entendi. E a outra parte? A outra parte ficava com Zebadias, que era um líder da tribo de Judá. Ele cuidaria dos assuntos do rei, talvez as questões civis, administrativas. Ah, interessante essa divisão. Uma tentativa de separar, mas ao mesmo tempo conectar as esferas religiosa e civil. Exato. Uma estrutura com esferas distintas, mas interligadas. E a ordem para todos era clara: servir com fidelidade, de todo o coração e com temor do Senhor. E tem mais uma coisa, né? Esses juízes também tinham que alertar ao povo. Isso, alertar para não pecarem contra Deus, para evitar que a ira divina viesse sobre todo mundo. Ou seja, a responsabilidade era grande e ia além de só julgar um caso. Tinha um papel preventivo, então, de educar, de guiar. Exatamente. Não era só punir, era instruir para evitar o erro. Reforçava aquela ideia de responsabilidade coletiva diante de Deus. Faz sentido. E o capítulo termina com uma frase forte de Josafá, né? Sim, uma exortação final. Hajam com coragem e que o Senhor esteja com quem faz o bem.
É quase um lema para essa nova fase do governo dele. Um chamado para uma governança justa, corajosa e baseada na fé. Sem dúvida. E, sabe, essa passagem toda deixa a gente pensando. Se a gente olha para essa estrutura de justiça que o Josafá montou, com essa ênfase toda na imparcialidade, na responsabilidade perante Deus, nessa divisão de funções, fica a pergunta, né? Como será que esses princípios antigos de governança, de ética judicial, como aparecem aqui, podem dialogar com o que a gente pensa hoje sobre justiça e liderança? É uma ótima reflexão para a gente levar. Como o antigo pode talvez inspirar ou até desafiar o nosso presente. Exatamente. Fica aí a provocação para pensarmos.